Depois que o Felca anunciou que ele iria pra Globo, o que eu mais tenho visto e observado na internet são os comentários de pessoas indignadas com a mudança repentina de comportamento que ele teve, né? Até porque como que alguém que criticou tanto as bets pode agora tá indo pra uma emissora que tem a própria casa de aposta? E aí que surge a grande dúvida, né? Seria o Felca uma grande fraude? Então hoje nesse bate-papo eu vou explicar como que essa figura foi construída na internet, pelo menos na minha visão, e principalmente o motivo do porquê a gente cai tanto nessas armadilhas de imagem. Eu conheci o Felca há 4 anos atrás, quando ele gravou um vídeo sobre a Ana Maria Braga, e era um compilado de memes muito engraçados. Eu lembro que eu mostrei pro meu primo, assim, a gente ficou rindo demais, e a partir daí eu assisti os vídeos dele que tinha mais ou menos esse mesmo formato. Ele pegava um compilado ali de memes, ou algum assunto específico, e colocava o tom de humor dele lá. E nessa época eu lembro que ele postava um vídeo, e depois 6 meses postava outro, depois de um ano postava outro. E aí ele começou a fazer algumas collabs com a galera meio que dessa bolha de criação de conteúdo nesse mesmo estilo de vídeo, até que um momento ele resolve fazer uma live, e nessa live ele começa a se abrir e expõe ali os problemas que ele tinha na infância, de lidar com a sociedade em si, e não ter muitos amigos, ser uma pessoa mais reclusa. E tudo mudou pra mim quando ele denominou essa comunidade que ele criou de pessoas que se identificaram com ele como seita. Porque a partir dali ele começou a moldar um pouquinho mais o discurso dele, baseado nas experiências pessoais, né, com um tom, entre aspas, mais profundo, que meio que fazia as pessoas pensarem assim, pô, esse cara aí é diferente. Então ele passou de ser um cara aleatório pra virar o Felca, o personagem que todo mundo conhece hoje. Com aquele cabelo longo, comportamento esquisito e uma fala que mistura às vezes a ironia com a reflexão. Ele construiu uma figura muito difícil de decifrar. E quando uma opinião agrada, é o Felipe, né, que tá falando, e quando gera polêmica, é só o personagem. E é justamente nesse vai e vem que ele mantém o mistério e o engajamento, de certa forma. E por eu não estar interessado muito nesse discurso, não é o tipo de conteúdo que eu gosto de acompanhar, eu queria realmente continuar vendo o compilado de memes e, enfim, os vídeos que ele fazia antigamente me agradavam. A partir daí, nessas lives que ele fazia, não me interessei mais e não quis acompanhar mais. Só que o grande estouro do Felca aconteceu lá em 2023, quando ele pega lá e faz aquele vídeo da base da Virgínia. O que ele fez, basicamente, foi bem simples, né? Mas bem eficaz também. Ele pegou a opinião geral de todo mundo, adicionou o humor dele e surfou na onda daquela polêmica que estava acontecendo. Ninguém estava falando bem da base da Virgínia. Todo mundo estava reclamando do preço e da qualidade do produto. Então, isso, somado à popularidade do nome Virgínia, somou mais de 20 milhões de visualizações. Então, aquela figura que já estava bem construída e consolidada, começou a virar um símbolo da cultura pop da internet. Então, até hoje você vê meme do Felca sendo usado em comentários, Twitter, figurinha no WhatsApp e corte em tudo quanto é lugar. O formato funcionou e ele vai repetindo, né? Só que com a popularidade, né, com essa visibilidade que ele ganhou, o poder de influência dele também aumentou. E aí que começa a parte mais delicada, na minha opinião. Quando ele começa a abordar alguns assuntos como, por exemplo, a CPI das bets, as lives NPC também, que era algo que todo mundo estava reclamando, e mais pra frente sobre a adultização, ele começou a se portar como alguém culto, cheio de referências filosóficas, intelectuais. Ele cita muitas vezes o estoicismo, Freud, outras ideias que soam densas, mas que na prática elas são conceitos muito populares, né? Que todo mundo tá falando ali, pelo menos no TikTok você já viu alguém falando sobre estoicismo, e Freud é citado por todo mundo. Não há nada de errado nisso, né? Mas o problema é que ele vende o comum como raro e se coloca como alguém fora da curva, quando na verdade tudo que ele mostra é cuidadosamente escolhido para parecer sofisticado, mas continuar acessível. E um exemplo bem atual do que ele fez agora foi o baile de fantasia que ele foi, onde ele apareceu vestido de Mona Lisa, ou como ele mesmo disse, né, Gioconda. Mais uma vez, uma figura extremamente popular do imaginário cultural, reinterpretada como se fosse uma provocação intelectual. E isso tá reforçando de novo a estratégia dele, apresentar profundidade com símbolos que todo mundo reconhece. É culto o suficiente para parecer diferente, mas familiar o bastante para ser entendido. E ainda nessa leva de coisas recentes que ele tá fazendo e que chocou muito as pessoas, foi aquela revista, né, que ele foi capa, que gerou comentários associando a imagem dele ao ocultismo. E esse tipo de relação a gente precisa entender que não vem do nada. Ele aparece justamente porque antes ele se apresentava como alguém que era cristão, defensor de valores e morais espirituais. Então quando ele surge com uma estética simbólica, cheia de elementos esotéricos, sei lá, meio ambíguos, é normal que a gente sinta uma quebra, né? Não de aparência, mas de coerência. E aqui eu preciso deixar claro, pouco me importa a religião do Felca ou de qualquer outra pessoa. Cada um acredita no que quiser. Mas quando você constrói uma imagem em cima de valores cristãos, é natural que as pessoas cobrem consistência no discurso e a sua atitude. Mudar é saudável, agora mudar de valores é outra coisa. Principalmente quando você vive de influenciar. Nesse aspecto, para mim, o maior problema é a idolatria. E é aqui que mora, na minha opinião, o ponto mais sério de toda essa história. O Felca pode mudar, experimentar, testar novos
transformados, isso faz parte. Mas o público, né, quem acompanha ele, precisa entender que ele não é um guia moral, nenhuma figura para ser idolatrada. Porque enquanto muita gente se decepciona, outra parte continua tratando como alguém acima do bem e do mal. E esse tipo de idolatria é perigoso. Eu sei que a maioria das pessoas sabem, mas continuam colocando ídolos. Já vi diversos comentários da galera que acompanha ele aceitando qualquer coisa que ele faça, mesmo que contradiga tudo o que ele dizia antes. Então ele pode até perder alguns seguidores, mas os que ficam tendem a ficar ainda mais fanáticos, né? Justificando qualquer coisa, cada atitude dele em nome da genialidade do personagem que ele criou. E é nesse momento que o criador deixa de ser só um influenciador e vira uma figura de culto. E aí a crítica deixa de ser sobre o Felca e passa a ser sobre nós, quem estamos consumindo esse tipo de conteúdo. Então quando ele levanta pautas muito importantes, como por exemplo da adultização, que legal que ele deu voz para assuntos que já estavam sendo amplamente falados por outros influenciadores, mas ele conseguiu um alcance ali, mesmo que tenha sido manipulado ou que as outras mídias tenham alavancado esse tipo de conteúdo por algum outro tipo de interesse que nós não conhecemos. Mesmo que isso tudo seja verdade e não passe de teorias, o que ele fez chamou a atenção das pessoas para um assunto que deveria ser comentado. Só que você consegue perceber que hoje pouco se fala sobre realmente o que era necessário ser falado, pouco se combateu a respeito do que era preciso ser feito. Parece que foi muito mais como um jogo de futebol onde um time ganhou, a gente fez ali uma comemoração, sei lá, por uma semana, um mês, mas logo já esqueceu do assunto que importava e a pessoa que conduziu esse assunto foi mais importante do que a pauta. Isso vai continuar se repetindo se a gente não se atentar à forma como nós estamos consumindo na internet. No final das contas, de novo, pouco me importa se o Felca foi pra Globo, se ele se vendeu, se é marketing, se isso é estratégia. O que realmente importa na realidade, como ser humano mesmo, é o Felipe, por trás ali daquela persona. Se ele é cristão de verdade, que ele siga firme nisso. Se tá apenas construindo um personagem, que seja consistente pelo menos nas consequências do que ele vai fazer a partir de hoje. Mas a mensagem que eu queria deixar, o bate-papo que eu queria ter com você hoje é: não transforme pessoas em santos só porque elas dizem o que você quer ouvir. Coerência não é rigidez, é honestidade. E enquanto a gente continuar idolatrando figuras na internet como se fossem salvadoras, a gente vai continuar caindo nas mesmas ciladas, acreditando mais nas máscaras sociais do que nas pessoas. E caso você tenha alguma admiração e vai se importar com a vida dele de alguma forma, que seja com valores reais, cara, não com personagens. E eu sei que no final das contas, quando a gente sai de casa, acorda cedo para ir trabalhar, a nossa preocupação de forma alguma é o que o Felca foi, e faz ou deixou de fazer. Cada um de nós tem a sua preocupação e a vida para viver, e caso você esteja muito preocupado com alguém da internet, você precisa estar vivendo a sua vida, né? Seja porque a Virgínia separou, ou porque o Felca foi pra Globo, ou enfim, qual o assunto do momento aí que tá em alta e você esteja pensando sobre ele. Experimente tomar mais conta da sua vida caso você passe muito tempo comentando sobre a vida dos outros. E não espere alguém cair só pra você falar assim: eu avisei, eu sabia que esse cara ia cair. Sempre tive um pé atrás com ele. Esse tipo de comentário só mostra a nossa deficiência de empatia. Todo mundo ali que tá gravando conteúdo, fazendo vídeos pra internet, são seres humanos. E todos nós erramos e vamos errar. A gente precisa parar de colocar humanos como deuses e demônios. A gente é igual, pô. Pra que vai ficar se atacando, se flagelando dessa forma? Essa é a minha opinião a respeito do caso do Felca, né? Se alguém chega pra conversar comigo em relação a isso, igual eu digo pra você, tanto faz se ele vai pra Globo ou se ele não vai pra Globo, isso vai mudar em quê na minha vida? Ele não mora na minha casa, nem paga as minhas contas, e se ele tiver envolvido com alguma coisa errada, ele vai ter que prestar contas aí a Deus e também à justiça, caso ele esteja fazendo algo que tá fora da lei. Enfim, a gente tem outros bate-papos aqui, se você gostou de conversar comigo hoje. Tem alguns outros assuntos que eu trouxe aqui também no canal, então clica aí pra você assistir esses outros vídeos que estão aparecendo pra você. Que seu dia seja incrível assim como você é. Te espero aí no nosso próximo bate-papo. Valeu, falou.